sobre a homeostase, que eu comentei, né, que é necessário para regular aqueles dois sistemas, simpático e parasimpático, como equilibramos sensações, emoções, execução de tarefas e razão. Nós temos um sistema que chama mielinização neuronal do corpo caloso. Nós precisamos promover essa mielinização. Vocês vão imaginar, né, que seja algo difícil, mas não é. Olha, que o corpo caloso é esse laranja que está evidenciado nessa imagem e liga os dois hemisférios. Vocês se lembram que eu comentei ali atrás, né, agora há pouco, que é necessário que todos os hemisférios e as funções estejam em harmonia para que o corpo possa funcionar, para que o ser humano possa se desenvolver plenamente. Bom, então, nesse corpo caloso, que é essa massa que fica na parte mais interna do cérebro e que junta tudo, junta os dois hemisférios, as habilidades de cada um, tem neurônios, e nós temos com essa bainha de mielina. A bainha de mielina é esse que está nesse axônio aqui. Então, os professores de ciência vão saber, né? Vocês ensinam isso para os alunos, todos nós aprendemos isso em ciências, né? O neurônio, que está aí, e o axônio. E esse altinho aí é como se fosse uma gordurinha, chama bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é uma gordurinha que ajuda a escorregar a sinapse. Então, quando você tem essa bainha de mielina bem formada, com bastante, nesse lugar do corpo caloso, com bastante neurônios saudáveis, com bainhas de mielina saudáveis e pomposas, né? O nosso organismo, nosso cérebro funciona adequadamente, né? Nosso aprendizado é escorreito, nossas emoções são transmitidas de maneira equilibrada, a gente se equilibra. Mas, quando não há uma homeostase, em que não há um equilíbrio com esses neurotransmissores que vêm do amor, né? Esses neurotransmissores que vêm do apego, do vínculo, da conexão, ele se torna cortisol corrosivo e começa a corroer isso. Diminui a quantidade de neurônios nesse corpo caloso e os hemisférios não se comunicam muito bem. Começa a haver toda uma desorganização. Mas, quando isso está ok, nós, então, conseguimos um equilíbrio, uma regulação, homeostase, que permite, inclusive, através da neuroplasticidade, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tudo que é alguma coisa plasticidade é de transformação, é de mudança e adaptação. Tem pais e mães que têm receio de adotar, né? Por causa do que sofreu, né? Pelos motivos da sua infância, pelos altos níveis de estresse e traumas. Quando a gente tem maior carga de neurotransmissores do bem, e ficamos sempre em equilíbrio, nós conseguimos alterar a composição, a arquitetura cerebral, de modo que a gente consegue se adaptar melhor às coisas da vida. Outro ponto importante, que além da neuroplasticidade, ou seja, graças a Deus, né, é possível transformarmos aqueles alunos que nós tratamos de uma maneira opressora, né, ou em abandono, porque tanto o opressor quanto o abandono, né, a permissividade ao abandono, é possível que com muito amor a gente torne aquele ambiente favorável a trazer uma neuroplasticidade e adaptar aquele cérebro àquele equilíbrio, claro, né? E mais, aí vem a epigenética. Pessoas que nascem, né, que vêm com genes, por exemplo, a obesidade, por exemplo, né, a diabetes, encontram aquela mãe responsiva, encontram um professor amoroso, com um olhar centrado. Já há comprovações de que o meio ambiente favorável altera, inclusive, os genes. Então, olha só,
né? Aí as professoras de ciência estão aí comigo para trazer isso, né? Para a gente, para fortalecer aqui para todos, e é algo que a gente não sabia. É a atualização da ciência. A gente não sabe. Essas coisas a gente deixa para lá, ficou lá na adolescência. Mas não, nós que somos cuidadores, que somos pais, mães, professores, precisamos nos atualizar, né, gente? Então, a epigenética, ela traz essa esperança desse milagre da vida através do amor, né? Tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Michel Audin, e ele é um francês, né? Ele é psiquiatra, médico, estudioso cientista, e ele fez um livro que chama A Cientificação do Amor, que comprova o que eu estou dizendo, né? Como o amor libera neurotransmissores capazes de... A Índia está mostrando isso, Índia é esse mesmo, né? É comprovação científica do poder do amor. Olha que maravilha! Só nessa era, né, gente, em que estamos precisando tanto. Bom, então, eu trouxe para vocês essas falas, né, todas, e daqui para frente agora, a gente vai entrar num ponto muito importante, que é o estresse tóxico e os traumas. Por quê? Porque as pessoas acreditam, muitas vezes, que o trauma, ele só existe quando acontece algo muito grave. Ah, não, tem que ter sido abusado para ter trauma. Tem que ter sofrido um acidente para ter trauma. Não é assim, gente. Claro que quanto mais grave né, para o nosso corpo, para o nosso ser, mais facilmente o trauma vem, né? A linha do trauma, a gente atinge a linha do trauma. Contudo, é possível que um mero bebê que passa a noite chorando de fome, porque a mãe quer manter esse bebê, quer adestrar esse bebê para ele dormir a noite toda, ele tem um trauma por esse vazio, por esse abandono de necessidades que ele tem, né? Que ele sente ali à noite sozinho com medo. Então, a mesma coisa acontece também, e eu não vou me furtar de dizer isso, numa sala de aula estressante. Um aluno que passa numa sala de aula estressante, ele vai ter as piores experiências e vai começar a não gostar de escola, não querer ir para aula. Não precisa esperar um ano, não, tá? Isso aí, a depender do nível do estresse tóxico que tem na sala, chega em casa, a mãe está trabalhando, não dá amor, não libera neurotransmissores, reguladores. Ele vai no outro dia, estresse tóxico. Tem crianças que com um mês, uma semana, com alguns dias, elas vão entrar em situação de estresse tóxico, de traumas, e aí, a partir do momento que elas entram nesse momento do trauma, elas ficam hiperalertas. Esse gráfico é um gráfico que eu trouxe da Escola da Educação Positiva, que aqui hoje a gente faz referência com gratidão por todo esse ensinamento que nós tivemos, estamos tendo ainda, né? Eu estou me formando agora em adolescência, especialização em adolescência, e já vou entrar na formação internacional de apego seguro. Nossas colegas todas também têm outras formações. Então, como que a doutora Juliana explica isso para a gente, é o que eu vou tentar passar para vocês. Então, nós temos aqui a linha do tempo, a linha do medo. Então, a sensação básica que gera a atividade da amígdala, você se lembra, né? É o medo, é aquele que fica aqui embaixo, né? Da amígdala, que está no sistema límbico, é o medo. Então, lá o medo vai, quanto maior o medo, mais a linha vai subindo. Quanto maior e mais tempo de medo. E do lado de cá, nós temos esse tempo que eu disse que é a permanência desse estado de estresse, esse estado de estresse tóxico. Então, nós temos algumas situações. A primeira que eu queria dizer para vocês, não é todo estresse que é tóxico e causa traumas. Então, essa primeira linha preta, o que ela significa, né? A pessoa entra em situação de ameaça, de medo, aí ela tem uma carga de cortisol e adrenalina, acelera o coração, vem lá no pico, nessa linha preta, a mãe atende a necessidade, o professor atende a necessidade do aluno, daqueles alunos, e aí a descarga.
E essa criança, qual que é a tendência dessa criança? Quando isso repete, ela tem um contraponto de atuação do adulto consciente que dá a ela a oportunidade de ter os neurotransmissores reguladores, ela tem a descarga e se estabiliza. Então, ela cria resiliência. Resiliência é o quê? Não é só aquela adequação à situação, não. Porque se a gente pensar assim, você está pensando no adulto, raciocinando. Resiliência, primeiro, para uma criança, passa por quê? Por confiar naquela pessoa. Então, se aquela criança confia naquele adulto, confia naquele professor, ela vai começar a ser resiliente em relação àquilo que ele está pedindo, porque ele vai saber que é para o bem, sempre vai saber que é para coisas boas. Mas nós temos situações de ameaças, de medo, que a linha vai subindo, vai subindo, vai subindo, e ultrapassa essa vermelha que nós estamos agora, ela ultrapassa no tempo o medo e se torna trauma. Por quê? Porque ela fica naquele estado de estresse que ele se torna tóxico. Intoxica ela de adrenalina e cortisol. Intoxica mesmo. Intoxica porque ela não tem a descarga. Demorou demais para ela conseguir ter o neurotransmissor. Demora demais. E aí ela vai subindo, subindo, subindo e nunca tem neurotransmissores regulatórios suficientes. Então ela se mantém ali, ela vai subindo e chega até a ultrapassar a linha do trauma. Então, para um bebê que, vou dar o exemplo do bebê, tá, gente? Todos aqui, né, a maioria pode ser pai, mãe. Então, vamos lembrar da nossa casa para a gente trazer aqui para a escola. Então, a gente está ali com uma situação de um bebê que está chorando de fome. Vem a mãe e dá comida. Equilibrou, desceu. O estresse não é tóxico. Linha preta. Agora, vamos lá. O bebê está chorando, chorando, chorando. Vem a mãe e sacode o menino, ou troca a fralda, mas ele está com fome. Ah, não, mas ele não pode comer agora porque tem que ser de 3 em 3 horas. E aí ele acalma ali, porque a mãe pegou nele, então liberou nele a ocitocina, mas não foi o suficiente, porque não atendeu a necessidade básica dele. E aí a linha continua subindo, ele chora de novo, mas ele está chorando de novo. Não é possível que ele está com fome, mas ele está com fome. E a fome é inata, a alimentação é inata, lá nas sensações no cérebro reptiliano. Então sobe, 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 e mantém-se lá em cima. Se ficar muito tempo, muitas vezes, a depender do tanto de estresse tóxico, cria um trauma para a criança. Ela pode ter problema de alimentação lá na frente. Eu trouxe essa foto, essa imagem do nervo vago central, da teoria polivagal. E por que ele é importante? É porque é ele que sai do cérebro e passa perto do coração, acelera, e ele passa perto do pulmão, ele passa ali perto de tudo, então ele agita tudo ali, mas ele se equilibra. Então, só vou trazer aqui uma frase que eu acho que ela é muito, ela explica, ela resume muito bem isso que você trouxe, né? Falando do estresse tóxico precoce e dos traumas, né? Uma frase do Dr. Gabor Maté, que ele fala: as crianças não se traumatizam porque se machucam, as crianças se traumatizam porque ficam sozinhas com suas feridas. É basicamente isso, né? Eu tô ali numa linha de medo, choro, 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 tenho quem me acolha. Então, o adrenalina, o cortisol regulam, né? Com a liberação da ocitocina. Eu tô ali numa situação de estresse, o cortisol, a adrenalina começa a bombar na criança, e não tem nada que a regule, não tem ninguém que a atenda, então ela aí entra nessa linha, né? Então, por isso que ele fala assim, né? As crianças se traumatizam porque ficam sozinhas com suas feridas, não é? Eu acho essa frase resume bem a teoria polivagal, né? Ô Indy, vamos mandar essa frase no grupo, né? Vamos mandar. Maravilhosa, o Gabor Maté, maravilhoso, né? Ele fala isso de uma forma muito linda e é muito importante para a gente, né, gente? Síndrome do pânico. Ah, não sei de onde foi, não tive nada, né? Então, as pessoas pensam que o trauma é apenas situações estressantes em alto nível, em alta gravidade. E não. Então, vamos lembrar disso. Estresse tóxico e traumas.
homeostase, corregulação, isso é só um exemplo. Adrenalina, cortisol, noradrenalina. Ali a mãe beijando seu bebê, tá vendo ali uma ressonância, né? E do outro lado, ocitocina, o que libera no bebê? Ocitocina, serotonina, dopamina, endorfina. Então, a minha cientista de preferência, preferida, né? Que é a Nadine Buck-Harris, ela escreveu esse livro aqui, não sei se dá para... não dá para vocês verem, né? Chama Mal Profundo. Ela é uma pediatra, estudou em Harvard, em Oxford, né, tem um trabalho social muito bonito em São Francisco, numa região de São Francisco, e ela escreveu esse livro explicando exatamente as doenças que o ser humano adquire em razão do estresse tóxico e dos traumas. São chamados de experiências adversas na infância, porque esses estresses, eles advêm de situações que aquela criança vive, que trazem para ela essa situação de estresse tóxico sem a regulação e, às vezes, não tem nem como regular mesmo, dependendo do que seja, né, gente? Então, eu trouxe aqui apenas para que vocês possam ver esses números, né? Foi um questionário de 10 perguntas que foram feitas por dois pesquisadores, Felice e Anda, que ela estudou desde 1995, 97, e nesse questionário, a maior parte significa emoção. A maior parte é abuso emocional. Abuso emocional significa violência psicológica, ou criança invisibilizada, ou criança violentada psicologicamente, né? Então, o abuso emocional é aquele em que os pais ou o professor são extremamente autoritários e rígidos e opressores, né? Eles não têm o que a Índia explicou há pouco, né? Aquela hierarquia de responsabilidade. Eles não conseguem exercer uma autoridade, né? A autoridade a gente ganha com respeito, né? E a gente nós sendo respeitosos com eles, conseguimos que eles nos imitem isso, né? Nos copiem no respeito. E crianças que estão vulnerabilizadas emocionalmente, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir. Então, você vai conseguir uns dias, aí no dia que não conseguir, esse negócio não dá certo. Esse negócio de neurociência e educação positiva não dá certo, não. Dá, porque não é permissividade, tá? Então, outra questão que também traz estresse tóxico, a permissividade. Ela é o outro extremo do autoritarismo. Ela gera aquele abandono emocional, né? Aquele abandono em que os pais ou os professores deixam aquela criança fazer o que ela quiser, mesmo sabendo que é ruim para ela, e ela sabe que no fundo ela sente, embora ela precise entender desse limite com respeito, né? Do limite até onde essa criança pode ir, né? Até onde que eu posso ir que não vai fazer mal para mim, né? Ela espera isso desse cuidador amoroso, ela espera essa conduta de segurança, mas aí ela recebe um cuidador que lhe abandona em prol de si mesmo. Eu pode ficar no videogame o dia inteiro, porque agora eu estou cansado. Pode fazer isso, porque eu não aguento ouvir menino chorando no meu ouvido. Pode fazer. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ih, menino comigo. Não. Ainda usa isso como um benefício, né? Achando que não, meu filho faz de tudo. Mas, na verdade, quando você percebe, você está olhando para você. Essa é a diferença. Então, é essa negligência emocional que está aí. E nós temos dados, né, que comprovam, que demonstram abusos, negligências e disfunções domésticas geram cardiopatias, câncer, 3 vezes mais doenças pulmonares, sobrepeso e obesidade, problemas na aprendizagem e comportamento, outras doenças de transtornos em geral, diabetes, nanismo, AVC, isso tudo vem do estresse tóxico e do trauma.
eu trouxe para vocês esses efeitos do alto pico de cortisol e adrenalina. Então, tudo isso começa a se desarmonizar. A amígdala é aumentada no estresse tóxico, ela cresce, e o hipocampo responsável pela memória, olha, atenção, professores, hipocampo é responsável pela memória, aprendizagem, né? Memorização, é reduzido em casos de estresse tóxico. Não precisa nem ser de trauma. Pode ser só um estresse tóxico. Reduzindo o hipocampo, a criança começa a não ter aprendizagem, não memorizar, e você acha que ela está fazendo hora. Né? Então, vamos ter cuidado com isso. Tá? Se ela está com alguma dificuldade de aprendizagem e de comportamento, um mau comportamento, entre aspas, que na verdade é um pedido de ajuda, procurem saber onde que está o estresse tóxico dela. Porque o corpo humano funciona perfeitamente. Ele só não vai funcionar perfeitamente, a memória só não estará boa, ou a reação daquela criança, a conduta dela, se ela tiver desregulada, tiver com maior incidência no corpo dela de hormônios de adrenalina e cortisol e menor incidência de neurotransmissores do bem. Aqui, né, que tem já TDAH, automutilações, bullying, pessoas que praticam bullying e pessoas que sofrem bullying. As duas precisam de ajuda. Né? Imaturidades emocionais nos adultos. Crianças adultilizadas, cujo pai coloca num quadrado e exige que ele seja um adultinho, vai crescer um adulto infantilizado. Está vendo um monte de casamento acabando aí. Ó. Né? Basicamente sob estresse a gente não aprende, né? Uma situação tensa a gente não consegue aprender, né? Não consegue. Ninguém consegue aprender quando está com estresse. É por isso que é tão importante o aprendizado com música, com lugares ampliados. Mas isso as meninas vão especificar, né? As professoras entrarão mais nessa parte. Como que o aprendizado ele é captado tão melhor com a experiência? Porque a criança é emocional, ela vai guardar na memória com maior facilidade, 80% do cérebro dela funciona assim, no emocional. Né? Então, se tiver com alto pico de estresse, o emocional está abalado, não vai aprender. Ou se tiver bem, mas o ensinamento não trouxer algo que vincule essa criança a alguma coisa que ela conheça, porque nós sabemos que o tempo de contato com o aprendizado é necessário para você aprender. Né? Nós sabemos disso. Mas, por outro lado, é um tempo necessário para o aprendizado, mas não pode exagerar, senão se torna estresse, perdeu todo o trabalho. A escola perde todo o trabalho quando ela exagera no para casa, quando ela exagera na quantidade de aulas, quando ela exagera no conteúdo, porque a criança, a partir de certo ponto, não aprende mais, porque ela entra em estágio de estresse tóxico. Ela entra por quê? Porque ela quer brincar, ela precisa se movimentar. Ela precisa entrar em contato com algo que emocionalmente lhe toque. E quando o professor não traz isso, a escola não traz esse aprendizado e insiste em manter horas e horas aquelas crianças numa sala, o professor vai ver a criança levantar, fazer mau comportamento, bagunça, sair para ir no banheiro, porque eles não dão conta. Vocês entendem que as crianças não têm racional? É isso que a gente quer trazer para vocês. O aprendizado é na inteligência emocional, é no contato com o que conhece, na base do relacionamento amoroso e respeitoso. É assim, né, Indy? Adorei a sua intervenção. Obrigada, né, que foi uma oportunidade de eu falar isso. Agora vamos passar. Já está quase acabando. Eu trouxe essa frase da Ivone Laborda, que é da Maíra, que é do Campo Maternar, nossa colega do curso, e ela é maravilhosa, tem um Instagram fantástico de auxílio a mães, né? E ela fala assim, né, Ivone Laborda, quanto pior tratamos uma criança, pior ela se sente. Claro, ela é por sentir e emoção.
ela vai acreditar em tudo que você falar. Você falar, ô menino, ô, você é enrolado, hein? Você é isso, você é aquilo. Ela vai falar, você é meu professor, você é meu mestre, você é minha mãe, você é meu pai, eu acredito em você. A criança não entende essa história de brincadeira de mau gosto, ou de coisinha que, sabe? Isso não entra na cabeça da criança. Ela não raciocina assim. Quanto pior tratamos uma criança, pior ela se sente. Ela não deixa de amar os seus pais, nem professores. Ela deixa de amar a si mesma. Ela se desconecta de si. Porque ela tem uma necessidade. Para a torre dela interna ficar firme, a autoestima, que é o auto-amor, que não se confunde com a autoconfiança, a autoestima dela, para ficar firme, ela precisa ter de um cuidador, de um professor, ela precisa ter esse contato amoroso, seguro, que traga segurança para ela. Ela fica firme. Agora, ela tem um sentir, uma necessidade. Por exemplo, vamos colocar aí no lanche da escola, né? No almoço da escola integral, por exemplo. Ela não está com fome. A alimentação é um instinto inato. Ela sente ou não sente. Ela não está com fome. Ela não está com fome e você força ela a comer. Ela vai parar e vai pensar assim, uai, meu sentir é errado. Aí ela começa a se desconectar. Não, mas a mamãe, a professora, se ela quer, eu vou fazer porque ela precisa que eu faça isso para me amar. Então, para eu me sentir amado, eu vou comer, vou raspar o prato. Ou então, não, eu vou comer de medo, porque senão ela vai vir, vai brigar comigo. E eu amo minha mãe, eu não quero que ela brigue comigo, eu vou comer. Ou então, o mais digno, que luta pela dignidade, vai jogar o prato fora. E aí você vai falar, esse menino é muito mal criado. Não é não, ele está lutando pela dignidade dele. Nós temos um breve histórico que eu trouxe para vocês, dos neurocientistas e também da educação positiva. Nós temos alguns expoentes que são principais. Eu vou citar aqui o Rudolf Steiner, que fundou a doutrina antroposófica, e até hoje ele é muito conhecido, né? Depois vocês analisam o material. Em termos de olhar para a criança, foi o Freud. Depois nós tivemos pós-freudianos diversos. Até hoje, muitas pessoas ainda permanecem em Freud, mas já há vários estudos atualizados, né? O Freud ele acabou sensualizando muito o desejo, né? Que, na verdade, a libido é a vontade de viver, não é sexual, é simplesmente uma vontade de viver. E houve dissidentes dele em razão disso e de outras coisas, né? Ele trazia a partir do nascimento, então eles foram pesquisando, então, antes do nascimento, o que acontecia antes? Temos o Alfred Adler e o Rudolf Dreikurs, que começaram as teorias positivas em 1900, 1920. Foi tão importante isso, esse movimento da educação positiva, tão importante que o direito trouxe para a comunidade internacional. Com a primeira Convenção de Genebra, de 1924. É sempre assim, gente. Primeiro, um estudo aprofundado, depois a lei positiva. Quando aqueles representantes do povo, daquela nação, ou internacionalmente, validam aquele estudo. E foi o que foi feito em relação à Convenção de Genebra, em razão dos estudos que estavam acontecendo desde Freud e esses anteriores. Por um tempo, aí pode passar para mim, por favor? Por um tempo, nós tivemos um período em que a educação positiva, em que a filosofia positiva, ela foi afastada. Nós temos o exemplo do Pavlov, que desenvolveu, ele ganhou até um prêmio Nobel em 1904, ele desenvolveu a teoria do condicionamento no comportamento. Ele começou a fazer pesquisas com cachorros, quando os cachorros salivavam, quando ele trazia uma carninha. E aí, depois, o cachorro salivava de novo quando ele trazia. Depois, ele começou a nem trazer. E o cachorro já salivava e já fazia o que ele queria. Aí, falou, estou condicionando isso aí. Estou condicionando esse ser. Mas essa teoria do condicionamento, do comportamento condicionado, do controle do condicionamento, ela cresceu. E ela tomou uma proporção muito grande e foi por um pouco período, porque ela foi muito criticada. Depois veio o dissidente dele, que, na verdade,
veio comprovar o que ele estava falando em humanos, que criou o behavior. Ele era norte-americano, né? Então, o behaviorismo, e ele criou o behaviorismo, que é exatamente essa teoria que até hoje vigora, gente. Só que deixa eu dizer para vocês, o behaviorismo, ele criou até aquela psicologia da contratura muscular. Vocês sabiam disso, que tem esse nome? Psicologia da contratura muscular. Pensa, você vai fazer uma criança se comportar ameaçando, se comportar com opressão, se comportar com um comportamento meu de superioridade sobre ela. Agora, foi por um tempo, outras pessoas, outros pesquisadores, psiquiatras, foram para a Segunda Guerra, tiveram contato com crianças abandonadas, crianças vitimadas, e um deles se chamava John Bowlby, que foi, inclusive, parar lá na OMS. Por quê? Porque John Bowlby veio trazer e recuperar a teoria positiva, que por um tempo morreu. Mas o tempo foi muito pequeno. Muito pequeno. Bowlby veio para recuperar a teoria do vínculo, do apego, da importância desse amor, dessa liberação de neurotransmissores para regular as pessoas e elas terem um bem-estar integral. Então, essas são as duas teorias contrapostas que existem hoje e que tem muita gente que chama de pedagogia nebulosa, aquela que se baseia no behaviorismo. E aí as meninas vão trazer para vocês, né, as professoras, a Indy, a Alessandra Pratt também, e até a psicóloga Eulália, né, elas vão trazer para vocês como que isso ainda vigora. E agora, eu pergunto por quê. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Por que vocês acham que essa teoria que adestra, que condiciona na base do medo, e aí a pessoa fala assim, não, mas isso dá certo, temporariamente. Porque aquela criança ali vai te obedecer naquele momento com tristeza, porque apanhou, porque foi violentada de forma invisível, psicologicamente. Ali é uma aparência. Tanto é que as escolas estão como estão. As casas estão como estão. Não é por causa de permissividade só, não. Porque a permissividade gera também a automutilação, aquele vazio insuportável do abandono. Mas o autoritarismo, o que ele faz? Ele faz a criança, na hora, parar. Porque eu preciso ser amado. É só na hora. Mas depois ele vai soltar. Porque o corpo guarda marcas. Guarda marcas da violência invisível, da violência psicológica e da violência física. Mas é mais fácil, mais rápido. Então dá aquela sensação para o ser humano de ser mais fácil. Contrárias a uma educação positiva que está na ciência e no direito. Está na nossa Constituição, está no nosso ECA. Não só nosso, mas do mundo. Poucos países no mundo ainda validam a palmada. E o pior, ainda ironizam a palmada. Então, gente, nesse momento de encerramento, eu queria trazer para vocês que nós precisamos juntar a saúde e a educação. E eu coloquei o direito para mostrar para vocês esse lugar seguro, que é um lugar seguro. Agora, o lugar do castigo, o lugar da punição à criança, da humilhação, do constrangimento, do desrespeito, esse não é validado pelo direito. É isso. Então, é esse o caminho que a gente quis trazer, e eu vou deixar uma reflexão para a gente ir embora, né? A minha mestra Nadine, ela tem a seguinte frase que saiu no The Times. Tradução aqui, né? A parte mais difícil do trabalho é sentar-se perto de tantos danos, porque os professores pegam crianças com muitos danos, inclusive de bebês. Tantos danos e sofrimentos, e ficar sentado ali o suficiente para fazer a diferença na vida daquela criança. Então, pensem nisso, né? Pensem no seu papel, o quão é importante, o quão vocês são importantes para essas crianças. E eu quase me emocionei e eu assim me despeço.
Um beijo para vocês, muito obrigada. Muito sensível e muito necessário, eu acho. Esse conteúdo, ele é extenso, ele é denso, mas eu acho que tocou o meu coração aqui, tocou com certeza o coração de tantos professores, tantos educadores que estão aqui, porque é isso, a gente precisa sair desse lugar e abrir mesmo o nosso olhar e enxergar de verdade essas crianças que estão ali sob nossa responsabilidade momentaneamente, que seja, que às vezes vêm com diversos danos e traumas e vivências tóxicas, e qual é o nosso papel? Eu acho que esse questionamento que você trouxe é muito, muito fundamental e tocou aqui também, eu tenho certeza que tocou para quem está aí assistindo a gente. Obrigada, Ká.